Eu não sei quem tava precisando ouvir isso, mas o seu trauma não define você, mas você age como se definisse. Você tem que primeiro prestar atenção. A partir do momento que você presta atenção, você percebe, você toma consciência de que você sim sofreu um trauma, você vai passar para o segundo estágio, tá? O segundo estágio é você entender o que aconteceu. Terceiro estágio, você entender como isso te afetou. E pra mim, a parte mais difícil sempre vai ser entender como isso te afetou. Entender como te afeta ainda. Às vezes você leva anos pra entender que aquilo foi um trauma, anos pra entender que aquilo te afetou, e mais alguns anos pra você perceber, nossa, isso também me afetou de tal forma, de tal maneira. Pois é, essa é a parte mais complicada na minha visão. Assim, todas as partes são complicadas, na verdade. Tá, quarto passo, quarta etapa. Eu não gosto de falar passo, porque é como se você tivesse que seguir um passo a passo, sendo que total não é assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, tá? A quarta etapa seria o quê? Seria você dissociar isso de você. Então, ok, eu entendo pelo que eu passei, eu entendo que isso me gerou um trauma, eu entendo que isso me gerou tal consequência de forma que eu passei a agir dessa maneira depois disso, de forma que eu passei a deixar de fazer isso por conta disso. Mas, tá, mas isso não sou eu. Não faz parte de mim. Não faz mais parte de mim a partir de agora. Sabe? É você literalmente dissociar isso. Tirar isso de você. Tirar essa associação de você. É você falar, beleza, ok. Eu entendo o que aconteceu. Eu entendo o que eu passei. Eu entendo como isso me afetou. Mas eu não vou mais deixar isso me afetar dessa forma. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Pessoas que conviveram com pessoas extremamente explosivas. Geralmente, quando essas pessoas se colocam em posição de submissão, elas tendem a ficar, ai, me desculpa, ai, tá bom, eu não vou mais fazer isso, ai, eu posso fazer isso, ai, ter todo esse cuidado na hora de fazer alguma coisa, sabe? Ai, eu posso pegar isso, ai, eu posso fazer isso, ai, me desculpe. E eu não tô falando aqui de educação, tá? Porque tem uma grande diferença entre as pessoas que são mal educadas e não falam esse tipo de coisa e as pessoas que tudo que elas vão fazer, elas pedem permissão, porque elas conviveram com uma pessoa muito explosiva e que impedia ela de fazer as coisas, no sentido de qualquer coisinha que ela fazia, pronto, era motivo de briga. Tá, a pessoa não podia errar. A pessoa não podia errar e aí por isso, hoje, tudo que ela vai fazer, ela tem esse medo de errar, tá? Essas pessoas tendem, né, a adotarem esses comportamentos e tendem também a não conseguirem se impor. Impor o que elas pensam, impor o que elas sentem, impor como elas devem ser tratadas no sentido de impor limites, sabe? De não gostei do jeito que você falou comigo. Não, pra mim isso não é uma brincadeira, eu não gostei. De verdade, você pode se desculpar pelo que você falou. Eu não gostei do tom que você usou. As pessoas simplesmente não conseguem se impor mais. E tem tudo a ver com aquele momento que ela conviveu com aquela pessoa, que tudo era motivo de briga, tudo era motivo de explosão, tudo era motivo de, sabe, uma pessoa muito bélica. Aí essa pessoa se torna essa pessoa mais fechadinha, boazinha, mas peço permissão pra tudo, mas, por favor, pelo amor de Deus, né? Vamos dissociar esse trauma, vamos entender que isso foi um trauma, tá? Vamos entender que isso te afetou dessa forma. A maioria dos casos as pessoas não percebem, tá? Isso, não percebem que isso gerou esse tipo de comportamento nelas. Outra coisa, tá? Por exemplo, você desenvolver uma linguagem agressiva por conta, pode ser a mesma situação, tá? Você conviveu muito tempo com uma pessoa muito bélica, e aí, depois disso, você desenvolve uma linguagem agressiva também, que foi uma forma que você utilizou pra você
se defender daquela pessoa naquele momento, e aí você começa a utilizar essa linguagem com outras pessoas, e você começa a ser agressiva com outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação e que não mereciam isso. Então esse é um outro exemplo de como um trauma pode te afetar, como o mesmo trauma pode te afetar de maneiras diferentes. Então, é muito complicado, tem, assim, infinitos tipos de traumas diferentes, tá? Aqui eu falei de uma coisa muito específica, mas isso serve pra maioria dos casos, que é o quê? Primeiro, perceber que o que você viveu foi um trauma, tá? O que você viveu pode ser consigo mesmo, pode ter sido uma situação, pode ter sido uma fala de alguém, pode ter sido uma pessoa que você conviveu. Perceber que aquilo foi um trauma. Entender como aquilo te afetou. Entender o que foi aquilo até. O que foi? O que foi que aconteceu de verdade? Vamos parar pra analisar? Vamos parar pra pensar? E entender como aquilo te afetou e depois entender que aquilo não faz parte de você. Não, não. Eu não quero levar isso pra frente. Pra mim é um não. A resposta é não. Ah, vou agir de tal forma? Não. Eu não vou levar isso pra minha vida, pra quem eu sou, pra minha identidade. Tá? Então, bom, eu só senti no meu coração de falar isso aqui. Não sei quem tava precisando ouvir. Mas é isso. Um beijo e até a próxima!